Eu recebo um grande número de mensagens de pessoas que querem ir para a cibersegurança, mas não quer trabalhar na área técnica. Ou seja, não quer trabalhar com script, não quer ser hacker, não quer mexer no Kali Linux. E ao contrário do que muita gente pensa, sim, existem áreas dentro de segurança da informação que não exige de você um conhecimento técnico. Você não vai precisar aprender, mexer no Kali para atuar na área. E tem muita vaga boa que paga bem e você não vai precisar invadir nada. Então, se você está travado aí achando que cibersegurança é só hack, talvez você só está olhando para o lugar errado. E hoje eu vou te mostrar as áreas não técnicas de segurança da informação. E o principal, o que elas fazem, o que elas exigem para você conseguir atuar. E no final vou te indicar uma trilha de conhecimento, de treinamentos para você conseguir aí a sua primeira oportunidade. Então fica comigo até o final. Eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante, principalmente você que está querendo iniciar e não está conseguindo. Senhores, primeira coisa, eu gostaria de agradecer vocês pelo último vídeo que foi patrocinado pela Coursera. Vocês utilizaram o meu link e graças a isso a Coursera está patrocinando novamente esse vídeo. Isso demonstra que vocês confiam aqui no que eu falo. E eu tô trazendo algo que eu realmente acredito que eu utilizaria se eu estivesse começando. E aí, como vocês bem sabem, eu gosto da Coursera por quê? Porque eles não me obrigam aqui a empurrar um curso aleatório aqui só para te vender alguma coisa. Não, pelo contrário, eu só aceito porque eles me dão autonomia para ir lá e escolher um curso ou uma trilha de cursos que faz sentido para quem quer iniciar em segurança da informação. Então eu vou lá, avalio o que faz sentido, venho aqui e trago para você. E é justamente isso que vai acontecer nesse vídeo. Inicialmente eu vou te mostrar aqui todas as áreas e como elas basicamente funcionam. E depois eu venho aqui e trago esses treinamentos e demonstro por que faz muito sentido você fazer e vai te abrir a oportunidade, vai ser como uma porta de entrada para você dentro de segurança da informação. E aí eu tenho um problema maior que eu vejo principalmente para quem está começando, que é achar que cibersegurança é uma coisa só. E eu falo isso com bastante frequência porque eu também já tive essa visão. E muita gente ainda tem. Ou você é hacker ou você não serve para a área. E isso, senhores, é falso e faz com que muita gente boa acaba desistindo da área de segurança da informação por achar que precisa ser extremamente técnico, precisa ser extremamente hacker, vamos dizer assim. Raciocina comigo, se a área fosse só pentest, se você não sabe pentest é como se fosse o hacker, né? É o cara, o profissional dentro de segurança da informação que vai testar o sistema como se fosse um cara malicioso, o famoso hacker. Nesse caso, se a empresa fosse só o cara de pentest, só o cara que testa o sistema, qual seria o processo da empresa? Ela montaria um sistema inteiro, seja uma aplicação web ou sei lá o que for, com pressa, porque geralmente a área de negócio ela quer resultado, ela quer subir o sistema, quer disponibilizar esse sistema. Então pode ser que tenha muita gambiarra para conseguir colocar esse sistema o mais rápido possível no ar, e aí só no final, na conclusão desse projeto, alguém iria falar, agora a gente precisa testar esse sistema, para ver se ele está à prova de invasão. Isso é a receita para dar ruim, e justamente porque segurança não é só a etapa final. Segurança, se fosse comparar com a pintura de um carro, não é só o verniz daquele carro. Existem processos, existem camadas. Segurança precisa nascer desde o início desse projeto. Quando a gente fala de uma empresa, o ponto é outro. Uma empresa ela não precisa só de gente técnica quebrando alguma coisa para provar algum ponto. Uma empresa ela precisa de gente para garantir que o risco ele está controlado, o acesso está bem definido, o dado está protegido, o fornecedor não vai derrubar, por exemplo, o ambiente. Quando vir uma auditoria externa, por exemplo, não vai pegar a empresa de surpresa. E o principal, quando der algum tipo de problema, o time ele vai saber como resolver esse problema, ele vai saber o que fazer. E é justamente por isso que existe um monte de área dentro de segurança da informação que vai além do hacking. Quando a gente fala de empresa, ela precisa de profissionais que entendem risco, organizam o processo, garante conformidade, conversa com o negócio, consegue reduzir a exposição, responde à auditoria, treine pessoas e o principal, dá uma direção para pessoas que estão fazendo coisa errada. E parece que não, mas tudo isso é segurança também. E eu vou te falar assim, eu já trabalhei em várias empresas, já participei de projetos grandes, já fiz e faço consultorias, então eu já vi de tudo um pouco. Eu já vi empresas com ferramentas caríssimas, EDR o mais top que tem, o mais caro, o Firewall com a licença mais pica que existe, ou seja, tudo do bom e do melhor. O time técnico lá era extremamente bom e mesmo assim tomando pancada, tomando incidente, tomando susto, tomando auditoria com frequência e principal, tomando vazamento. E aí você pode falar assim, mas o Douglas era da área de governança? Não, eu era da área técnica e eu tomava pancada junto. E sabe por quê? Porque ferramenta não faz milagre. Faltava uma coisa que ninguém quer fazer porque dá trabalho, que é processo. Não tinha governança, não tinha dono do risco, não tinha uma política clara, não tinha um plano de resposta, não tinha priorização. E aí acontecia o pior cenário. Todo mundo trabalhava muito, mas ninguém sabia se estava trabalhando no que realmente importa. Cada área puxando para um lado, cada gestor pedindo uma coisa, e a área de segurança apagando incêndio o dia inteiro. E aí, quando
quando chega um incidente de verdade, o que aparece não é só a falha técnica, o que aparece é a bagunça, porque sem processo, sem governança, sem prioridade, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas você ainda vai sofrer do mesmo jeito. E aí eu sei que muita gente, principalmente da área técnica, comenta aqui, pessoal que trabalha dentro de segurança da informação já comentou aqui, ah, Douglas, mas essas áreas são irrelevantes para a segurança da informação. E até gente que não sabe, não tem uma visão ainda do que é segurança. E aí eu te falo que essas áreas não técnicas são tão relevantes, são tão importantes quanto áreas técnicas dentro de segurança da informação. Justamente porque uma complementa a outra. A segurança ela vai deixar de apagar incêndio e vai virar um processo que reduz risco de verdade. Você pode achar, ah, Douglas é de governança, por isso que ele está falando. Não, senhor. Atualmente eu não estou numa área extremamente técnica, mas eu vim sempre de uma área técnica. Eu sempre atuei tecnicamente, nunca fui de governança. E aí eu também achava que, puxa, RDM é um saco, ficar provando RDM para mim, alterar uma regra do firewall ou uma regra do antivírus. Para quê? Eu ficava pensando, eu vou aqui, altero rapidinho, por que eu vou precisar de assinatura de acordo de um monte de gente? Mas aí, depois com o tempo, você começa a ver que isso é extremamente necessário. Até porque, quando você tem um fluxo de aprovadores, você não está assumindo uma responsabilidade sozinho, você está justificando por que você quer fazer aquela alteração. Se todo mundo aprovar e der ruim, todo mundo vai saber aonde deu ruim, e aí vai ser também uma responsabilidade compartilhada, porque todo mundo analisou e mesmo assim, se soubesse que ia dar ruim, ninguém teria aprovado. Se aprovaram é porque todo mundo imaginou que não ia dar ruim. E se deu ruim, aí a responsabilidade foi compartilhada entre todo mundo. Talvez a gente mude o processo, então, para que não ocorra novamente. Entende como o processo é extremamente importante? Apesar de ser moroso e burocrático e chato. E é justamente por isso que eu falo que o ambiente muda. Você para de ficar correndo atrás do prejuízo. Por quê? Quando você precisa fazer uma mudança muito grande, você precisa de várias pessoas aprovando e analisando aquela mudança. Você não é o cara sozinho que vai lá e altera e faz o que quer. Você começa a evitar esses tipos de problema. Também para de reagir só quando dá ruim. E aí o melhor de tudo que eu vejo é que essas áreas são uma porta de entrada muito boa para quem não vem da área de TI. E eu vou ser bem sincero com você, em muitos casos pode ser até mais fácil entrar por aqui, justamente porque você não precisa saber, por exemplo, configurar um servidor, escrever um código ou mexer em algum tipo de ferramenta. O que você vai precisar mesmo é ser organizado, ter uma boa comunicação, ter uma disciplina e o principal, ter vontade de aprender. Quando eu falo em enxergar o risco, é exatamente o que eu venho batendo aqui no canal. Segurança, senhores, é basicamente reduzir risco. E eu vejo que muita gente que me acompanha já tem essa visão, já tem isso. Talvez só não tenha percebido que isso também é cibersegurança. Você não precisa entrar pela porta que todo mundo entra ou pela porta que todo mundo acha que precisa entrar. Você talvez só precisa direcionar para uma porta que quase ninguém está olhando. Aquela porta não tem fila nenhuma, mas você está aqui na fila, que a gente é brasileiro, a gente gosta de uma fila. Tem uma porta vazia, mas você está aí na porta que tem mais gente. Sendo que se você fosse pela porta vazia, você entraria de uma forma muito mais rápido, talvez muito mais fácil, mas você quer ir para a porta que todo mundo vai. E aí vai demorar mais, vai ser mais custoso. Mas beleza, Douglas. Quais são essas portas que quase ninguém olha? Eu vou te mostrar algumas principais aqui. E presta atenção porque se você está começando, essa pode ser o seu caminho. Primeira porta é GRC, senhores. Esse é o time que define as regras do jogo, organiza a segurança para não virar bagunça. O que basicamente eles fazem? Cria políticas e normas internas, faz gestão de risco, o que é prioridade e por quê, define controles e cobra evidências, apoia auditorias, trabalha em conformidade com LGPD, ISO, questão de contratos, requisitos. Por que ela é relevante? Porque sem o GRC o time técnico vira um bombeiro. Todo dia surge um incêndio novo e ninguém sabe realmente o que importa. Segunda porta é privacidade, senhor. Muita gente olha e fala, ah, mas privacidade não é segurança. Como não, senhores? Privacidade é literalmente o time que evita que a empresa destrua sua própria reputação. Também tome multa, processo, entre em uma crise. Privacidade faz parte sim do guarda-chuva de segurança. Então o que eles fazem? Mapeamento de dados, então onde o dado está e por onde ele passa. Também base legal, minimização, retenção, o que pode ser guardado e por quanto tempo. Vai atuar também com a gestão de incidentes envolvendo dados pessoais. É uma área extremamente relevante, principalmente para evitar vazamento de dados e crise. Privacidade vai organizar esses dados antes da crise. Geralmente, quando acontece uma crise, privacidade vai conseguir trazer a informação por onde provavelmente aquela crise foi iniciada, justamente porque eles têm uma
mapeamento dos dados. Terceira porta, risco de terceiros, que é o famoso time de TPRM, mas tem uma área de TPRM, tem uma frente específica que cuida justamente da segurança desse terceiro. Esse vai ser o time que olha o fornecedor como uma porta de entrada. Justamente porque muita empresa não cai pelo próprio ambiente, cai pelo ambiente do fornecedor que se conecta a ela, entende? O cara tá mirando numa empresa. Essa empresa, a maturidade de segurança, ela é muito forte, é praticamente impossível invadir ali. Aí o que eles fazem? Eles mapeiam os fornecedores e pegam o fornecedor mais vulnerável. Através desse fornecedor, conseguem invadir o ambiente da empresa, entende? Essa é a prática comum de hackers aí, de agentes maliciosos. Então, basicamente, o que você vai fazer? Avaliar o fornecedor, vai enviar um questionário, vai solicitar evidências, vai fazer auditoria. Você vai também, de repente, revisar alguma cláusula de segurança, vai fazer algum monitoramento de risco ao longo do tempo. Então, extremamente relevante. Uma outra área também, gestão de incidentes. Aí tem um ponto bastante importante que tem sim o lado técnico, mas tem o time que coordena. E esse aqui não precisa ser mão no teclado. O que você vai fazer basicamente é comunicar as áreas e usuários, uma gestão de crise, então quem faz o que, vai executar também o registro e as lições aprendidas, justamente para que não ocorra novamente. Também o alinhamento com o executivo vai traduzir o impacto para o negócio. Além disso, você vai criar também playbooks e processos. E aí uma outra frente também é a auditoria. Essa é a área que todo mundo morre de medo. Time técnico de segurança, time de governança, porque eles estão olhando para todo mundo, para ver se todo mundo está fazendo o que precisa ser feito. Então vai ser o time que vai cobrar evidências. E quando a gente fala de evidência, não é aquele, confia em mim. Manja, você vai ter que demonstrar que aquilo está funcionando da forma que foi desenhada. Você vai ter que evidenciar que aquele sistema que você falou que está passando pelo AF realmente passa. Então me mostra evidência de que está passando pelo AF. O que eles basicamente vão fazer? Validação de controles. Aquele controle existe mesmo? Então me demonstra. Análise de conformidade. Está aderente ao que foi exigido? Me evidencia que eu vou validar se está ou não. Vai coletar evidências para alguma auditoria. Então vai vir uma auditoria externa. Eles vão fazer essa auditoria interna antes de vir o auditor externo. E melhoria contínua também. Então eles vão corrigir falhas no processo. Basicamente, se você não provar que o controle ele existe, é porque ele não existe. Aí você vai ter que ajustar esse processo, entende? Perceba, existem outras áreas também, que o vídeo, o tempo é escasso aqui, não dá para mim ficar trazendo todas as áreas aqui. Mas essas áreas que eu falei aqui, perceba que não são áreas menos importantes. Elas são áreas que fazem parte de segurança e faz com que segurança funcione de uma forma consistente. E se você está começando e não quer, ou talvez não consegue entrar para o lado técnico, essas portas elas estão aí e muita gente nem está olhando para elas. Então vai ser, na minha visão, mais fácil de iniciar, porque todo mundo está focado no lado técnico. Muda o foco um pouquinho, nada impede você migrar no futuro, inclusive. E depois de ter contextualizado tudo isso para você, bora para a parte prática, que é a trilha de cursos que eu recomendo você fazer, que ao meu ver faz muito sentido e vai te economizar tempo e vai te dar oportunidades. E do jeito que eu fiz aqui, não vai te deixar perdido, por exemplo. E eu organizei de uma forma que vai te tirar do zero e vai te deixar preparado para uma entrevista. E entender risco é você conseguir falar bem em uma entrevista. E se você falar bem numa entrevista, tenho certeza que a sua oportunidade vai vir, vai te abrir porta, sim. Eu tenho certeza. E se você concluir aqui essa trilha e conseguir uma oportunidade, você tem que voltar aqui e comentar para ajudar as outras pessoas, hein? O mundo é feito de... Eu acredito muito na corrente do bem. Então, se essa trilha te ajudar a conseguir uma oportunidade, ou se em algum vídeo, uma trilha que eu trouxe aqui, te ajudou a conseguir uma oportunidade, é importante você comentar para demonstrar para as pessoas aí que funciona realmente. Não é só teoria aqui, não é só eu abrindo a câmera falando um monte de coisa e não funcionou. Bom, então você que está começando do zero. Douglas, não sei nada, ou sei muito superficialmente, tenho várias dúvidas. Começa pelo fundamento, senhor. Esse aqui é para te nivelar, justamente para você parar de achar que cibersegurança é só hacking e começar a entender como que o jogo ele funciona de verdade. E aí umas coisas que ajudam quem está iniciando. Vai trazer uma visão aqui do que faz um profissional de segurança no dia a dia. Obviamente, senhores, é uma visão geral e tudo pode mudar, tanto para melhor quanto para pior, mas isso daqui é para você ter uma noção inicial. Então você vai entender como os ataques funcionam e como impactam o negócio e por que a empresa ela liga para isso. Ética e fundamentos que você vai ouvir muito nas entrevistas, principalmente para quem quer atuar no ambiente corporativo, que eu acredito que a maioria, todos nós, quando formos iniciar, eu acredito que vai iniciar pelo ambiente corporativo.
Qual seria o outro lugar? Governo. Mas no governo, minha visão é como se fosse um ambiente corporativo. Desorganizado, mas é como se fosse um ambiente corporativo. Só quem trabalhou no governo vai saber o quão organizado é. E também vai trazer uma noção de ferramentas e termos de mercado aí. Você vai aprender esses termos. Quando alguém falar um termo na sua frente, você vai saber o que ele significa. Segundo treinamento, especialização em frameworks e gestão de risco em cibersegurança. Aqui você vai começar a basicamente pensar como um profissional de RC. Você vai sair do eu acho e vai entrar no priorizo por risco. Então aqui você vai aprender a definir risco e entender quais ameaças criam esses riscos. Você vai aprender também sobre os elementos e os frameworks de gestão de risco, e como você monta e administra tudo isso. E você vai ter também um contato com os padrões e frameworks que mais são utilizados em gestão de risco e também como eles são usados na prática. Um terceiro treinamento que aí entra como um complemento é esse outro de conformidade com a cibersegurança, estruturas, normas e regulamentos. Esse aqui é para você entender como uma empresa ela cobra, justamente porque no mundo corporativo não adianta você só falar bonito, tem que ter evidência e você vai aprender sobre isso. Então vai trazer para você uma introdução de segurança mais compliance, o conceito e a realidade. Vai voltar também com uma visão de frameworks. Então você vai ter uma noção de auditoria, evidência e controles. É mais o chão de fábrica, vai ser o chão de fábrica do não técnico, vamos dizer assim. Então você vai aprender ali como documentar, como evidenciar. Muito interessante. E aí por último, eu coloquei justamente esse para subir um pouco o seu nível, para falar de frameworks com maturidade, principalmente o NIST, e parar de ficar só no superficial, senhores. Então você vai brilhar numa entrevista, principalmente quando falar do NIST para você, porque você vai aprender a desenhar medidas de segurança e estratégia de gestão de risco. Vai aprender também a analisar risco, identificar vulnerabilidades e principal, recomendar controles. E também criar políticas e procedimentos para a continuidade e melhoria de segurança. Então, senhores, é um treinamento aí, é uma trilha muito boa, que eu tenho certeza que vai te preparar para uma entrevista, vai te preparar, principal, vai te preparar caso você atua em uma empresa que não tem segurança, uma empresa pequena que está iniciando, cara, isso daqui você vai aprender e você vai poder utilizar a empresa que você trabalha como um laboratório, colocar regras, políticas de segurança caso não tenha na empresa atual que você trabalha. Isso é muito bom. Esse conhecimento que você vai adquirir aqui, muita gente não tem, senhores. Tem gente pleno que não sabe nada disso. Então vai te trazer contexto, linguagem de mercado e visão de risco, que novamente muita gente não tem. Muita gente acha que se tem uma vulnerabilidade a gente bloqueia. A gente não trata como risco. Qual é o risco que aquela vulnerabilidade representa? É um risco baixo? Para que a gente vai tratar? Por que a gente vai desembolsar 2 milhões de reais para tratar uma vulnerabilidade que, se acontecer alguma coisa, o impacto vai ser baixo? Entende? Vamos priorizar uma que o risco é mais alto, que se acontecer vai derrubar o nosso ambiente, entende? Isso é visão de risco, isso é priorização. A gente prioriza o que causa um estrago maior e deixa o que causa um estrago menor, entende? E para quem já me acompanha há mais tempo, já sabe que cibersegurança não é só hacking. E se você é novo e não sabia, agora você sabe, você entendeu o ponto. Cibersegurança é reduzir risco. E reduzir risco não é só técnico, justamente porque senão cai naquela coisa que eu falei. Se fosse só técnico, a gente resolve o mais caro, que causa menos impacto, e deixa o mais barato, que causa mais impacto, entende? E você pode entrar numa área não técnica, crescer e depois, se quiser, migrar para uma área técnica. Nada te impede. Você não está escrevendo na pedra, tudo pode mudar, senhores. Tá vendo? Tudo muda. Agora, comenta aqui embaixo qual área te chamou mais atenção. Quero muito saber. Fechou, senhores? Me diz aí, esse vídeo foi relevante para você? Te ajudou de alguma forma? O objetivo desse canal é só esse, te ajudar de alguma forma. Comenta aí também qual poderia ser o tema para o próximo vídeo. Deixa também um joinha se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo. Confere também a sua inscrição no canal. Eu vejo que 50% das pessoas que me acompanham aqui não são inscritas. Então se inscreve aí para mim conseguir bater a meta de 100k até o final desse ano 2026. Quero muito ver se eu consigo bater essa meta. Me ajuda aí. E caso queira me ajudar ainda mais, considere se tornar membro por R$ 7,99. Tem um conteúdo exclusivo aí para quem é membro. E eu acredito que também vai te ajudar aí, para você que está querendo iniciar em segurança da informação. Fechou? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.